Fala, fiel, e o novo técnico do Corinthians, hein? Bem com vocês? Que reviravolta, hein? Dorival Júnior recua, pede tempo para pensar ao Corinthians, mas o Timão ainda quer o treinador e a resposta pode vir ainda nesse sábado. E o Tite, afinal de contas? E o Luiz Castro? Dorival é o favorito, mas outros nomes estão na mira e tem reviravolta nos bastidores, então bora entender tudo nesse vídeo. Então, o que eu vou tentar aqui passar para vocês é todas essas versões. E assim, aquela que mais se aproxima da verdade, tá? É isso que a gente vai trabalhar. O Corinthians procurou o Dorival Júnior. Não só hoje, não só ontem, como ainda logo depois do jogo. Contra o Fluminense, na quarta-feira. É tanta informação que a gente acaba se perdendo. Essa informação é do Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes, de que o Corinthians procurou Dorival Júnior, procurou no sentido de, cara, vamos fazer os primeiros contatos aqui, vamos saber se está disponível, se topa negociar, beleza, vamos fazer mais um contato no dia seguinte. E isso aconteceu. O Ramon ainda não tinha saído do cargo. O Ramon na quinta-feira é desligado. E aí houve um contato mais formal, via staff de Dorival Júnior, tá? Essa reunião, ela acaba sendo marcada para esta sexta-feira. Esta sexta-feira ocorre uma reunião entre a diretoria do Corinthians e o técnico Dorival Júnior. Uma reunião que não encaminhou para um desfecho que talvez o Corinthians esperasse. Então, essa é a informação. Por quê? Porque o Dorival não está pedindo pouco. O Dorival já tinha recusado Santos. O Fluminense fez uma sondagem lá inicial. O Grêmio, ele chegou a dizer que topava conversar para o Grêmio e tudo mais. Chegou a dizer via intermediários o quanto ele gostaria de receber. O Grêmio pulou fora imediatamente, porque era um valor muito alto. A gente está falando de 12 milhões de reais para ele, limpos na mão até o final do ano. É o que dá mais de R$1 milhão por mês só para ele, fora a comissão técnica. Pediu para não aceitar. E sempre tem essa ligação do Dorival com o São Paulo. Só que o São Paulo, com o Zubeldia balançando há muito tempo, foi mantendo o treinador argentino. E o Dorival livre no mercado. O Corinthians ficou sem técnico e foi atrás do Dorival. E o Dorival disse, topo conversar, topo negociar, tá bom. E aí o Corinthians se sentou com o Dorival nesta sexta-feira e fez um primeiro contato do tipo, quanto você gostaria, como que a gente poderia fazer, o projeto é esse e tudo mais. O que aconteceu? A conversa ela chegou até um estágio em que ela parou, porque a partir dali, Dorival disse, preciso de um tempo para pensar. O que a diretoria do Corinthians pensou? Imediatamente, bom, existe um outro cenário, como eu falei para vocês, que é o São Paulo Futebol Clube. O Carlos Belmonte, que é diretor de futebol, há uma semana, ele disse que o Zubeldia estava garantido até o clássico contra o Santos. Ou seja, ele não garantiu o Zubeldia até o fim do contrato, até o final do ano, não disse que o Zubeldia era o técnico, não prestigiou o Zubeldia, não. Ele disse que até o clássico contra o Santos, Zubeldia era o técnico. Depois disso, ninguém sabe. Só que o clássico é domingo. Só que é no Morumbi. E a tendência, vou dizer para vocês, a tendência é o São Paulo ganhar. O São Paulo não ganhou nenhum jogo ainda no campeonato, só empata. Empatou agora com o Botafogo fora de casa, o que é o Botafogo e tal, né? Mas em casa empatou com o Sport, empatou com o Cruzeiro. O São Paulo não ganha, não perdeu nenhum jogo no Brasileiro, mas também não ganhou. Mas eu acho que é uma tendência de vencer. Se ele não vencer, ou mais, se ele perder, vai ser muito difícil do Casares segurar o Zubeldia. Mas segura por conta das dificuldades financeiras, por ter que pagar uma alta multa rescisória, e tem mantido o Zubeldia no cargo, embora toda a pressão, inclusive interna, que o Zubeldia sofre. E essa ligação Casares-Dorival ela é muito forte, ela é muito próxima. Pois bem, tudo chega nesse final de semana, em que o Belmonte garante o Zubeldia só até domingo. Se cair o Zubeldia, é óbvio que o Dorival é o primeiro da lista, porque o Dorival não foi demitido do São Paulo, ele saiu do São Paulo para treinar a seleção. Então, assim, uma volta seria mais do que natural. Nesse meio tempo, o Corinthians fica sem técnico e busca o Dorival. E o Dorival, ao ouvir a proposta, diz que quer pensar. É só ligar os pontos, né? É só ligar os pontos. O que pode acontecer que eu acho que já deveria ter acontecido, ou talvez até já tenha acontecido, é o Dorival conversar com o Casares e dizer, olha só, você vai demitir o homem mesmo? Porque senão tem uma proposta aqui. E aí saber, dentro de uma
relação, né, que eles devem ter de reciprocidade para onde ele pode ir. E é por isso que a resposta pode vir já neste sábado. Porque se o Corinthians esperar para domingo ou segunda-feira pelo Dorival Júnior, ele pode ficar sem o treinador. Se o Corinthians exigir uma resposta até este sábado, que é a informação que eu tenho, de que a resposta do Dorival tem que vir neste sábado, aí eu acho que faz mais sentido. Porque, vamos combinar, nesse momento o Corinthians também precisa se valorizar. De dizer o seguinte, tá bom, Dorival, você pediu um tempo para pensar, tá? Até amanhã. Porque se ele precisa do jogo de domingo para pensar, aí eu acho que o Corinthians tem que pular fora. E olha que eu sei que não tem opção, tá? Não tem outras opções. E o Corinthians não tem outras opções como técnico. Eu já vou falar dos outros nomes, tá? Mas o Dorival é o plano A e o plano Z. O Dorival é o técnico que o Corinthians quer. Então, o Corinthians não quer pensar em outro nome. Mas também não acho que você tem que se submeter a esperar até segunda-feira. Tem um jogo contra o Racing do Uruguai na quinta, né? Eu sei, tá, tudo bem, tem um tempo, mas não acho que tem que esperar porque o Corinthians pode ficar o final de semana inteiro e perder o treinador. Então tem que dizer para o Dorival sim, e foi o que aconteceu, pelo que eu ouvi, que neste sábado tem que vir a resposta. Negativa ou positiva. Porque aí nesse meio tempo pode acontecer aquilo que eu falei para vocês. O Dorival chegar para o Casares e dizer, irmão, tem que dar a resposta amanhã. O Zubeldia vai cair amanhã, independente do que acontecer? Não. Se ele ganhar, ele não cai. Eu vou ter que manter ele mais um pouquinho. Então, obrigado, um abraço. Não, eu vou derrubar. Ele ganhando ou perdendo, empatando, eu vou derrubar e aí é você. Ok. Aí temos um jogo, temos uma conversa. Corinthians, muito obrigado. E ele espera. Isso já gerou um zum na torcida do Corinthians, que tava, tipo, abraçando o Dorival, aí do tipo assim, pô, como assim? O cara tá querendo esperar o São Paulo? Ele tem uma relação com o São Paulo. Ele tem uma identificação com o São Paulo. Mas ele se interessou pelo desafio Corinthians. O futebol é maravilhoso. Então, gente, tudo tem que se resolver nesse sábado. Porque se não resolver no sábado, aí o Corinthians vai ficar muito ruim, tá? Porque o Corinthians pode tomar um chapéu. O Corinthians pode tomar um chapéu de São Paulo e Dorival Júnior. São Paulo que ainda tem Zubeldia como técnico, mas que pode muito bem não ser mais a partir do domingo. E se o Corinthians resolver esperar, pode ficar com o pincel na mão, como a gente fala. Então, tá, mas e aí? E se isso acontecer? E se o Dorival disser não no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira, pra onde o Corinthians vai? Fiel, a diretoria precisa correr, o time tá sem comando e o tempo é curto. Será que o Dorival é o nome ideal para arrumar essa bagunça? Mas calma que tem mais, segundo Samir Carvalho, o Corinthians já fala com outros 2 técnicos e a gente vai conferir agora. O Dorival pode até ser técnico do Corinthians. Pode ser anunciado. Hoje não. Eu acredito que não. Tá. Mas pode ser anunciado depois do jogo de amanhã, domingo, segunda. O Corinthians tem negociações avançadas com o Dorival. Avançadas não é encaminhadas. Tá? O que é avançada? Não é só um olá, tudo bem? Saudades? Como você está? Não é só isso. Valores na mesa, um contrato de mais de 2 milhões, promessa de grandes reforços, projeto apresentado. Tem projeto e tem grana na mesa. Projeto e grana em cima da mesa. Agora dá o sim ou não. Entendeu? Agora é sim ou não. Então existe algo com o Dorival. Só que é o seguinte, existe algo aqui também com outros técnicos, que não é algo tão avançado como com o Dorival, mas é algo de topa, aceitaria. O que nós temos é isso. E aí? E esses nomes que estão sendo falados hoje, vocês vão se recordar que eu trouxe ontem. No almoço com a Fiel, eu falei para vocês, vocês vão se recordar disso, hein? No almoço com a Fiel ontem, eu falei para vocês que na reunião os nomes foram citados e a ligação que foi feita foi para o Dorival, até porque já tinham ligado antes do jogo contra o Flu. Fluminense, né? Que Flu, sou íntimo do Fluminense. E os nomes que eu citei para vocês eram Tite, Luiz Castro, Carille. Você pode pegar, tá aí o vídeo, só recortar. Então, realmente esses nomes interessam, tá? E cada um com a sua força na diretoria. Até o Carille foi citado, mas aí é multa, tá empregado, aquela coisa toda.
Então, esses nomes que estão citando hoje, Tite e Luiz Castro, eu citei para vocês ontem já. São nomes. Só que com o Dorival avançou mais no quesito das conversas. Teve uma, teve duas, teve três, teve valores, entendeu? Tudo isso. Eu falei para ele, Dorival, falaram que você vai ter uma reunião hoje à tarde com o Fabinho Soldado. Resposta dele para mim, só não me avisaram. Tá? E aí tem outros detalhes aqui que ele disse que não pode falar de hipóteses, tá? Em relação a Sub-Corinthians, tudo, alguns detalhes que eu não vou colocar. Mas eu acho justo eu colocar isso. O Dorival nega a negociação, tá? E ele disse que não, repito, falei, Dorival, deram que você terá uma reunião hoje à tarde com o Fabinho Soldado. Ele falou, só não me avisaram. Entendeu? Então é o seguinte, o Dorival tem um respeito por mim, eu tenho por ele e tudo. Mas assim, o Dorival é um cara muito... Assim, ele não vai querer... Assim, ele é um cara que lutou já pelos treinadores, quando ficou desempregado muito. Ele não vai querer essa imagem de técnico que negociou com o clube com um técnico empregado. Tá? Enfim, eu não estou falando que o Dorival está mentindo, pelo amor de Deus, mas a reunião não teve hoje. Palavras do Dorival, não são palavras minhas. Então, assim, eu sei que ele está negociando com o Corinthians. O que depende agora, tá? E aí já não é palavras do Dorival, que eu apurei no Corinthians, separando, tá? Para ser honesto com o Dorival, separando as coisas. Agora, o que eu apurei dentro do Corinthians, tá? O Dorival é o número 1, não é o Tite o número 1, mas o Tite está na pauta. Não é o Luiz Castro o número 1, mas o Luiz Castro está na pauta. E só que o Corinthians vai ficar esperando até quando, Dorival? Tem isso. Então, infelizmente, eu tenho que passar isso para vocês, porque é a verdade. A situação é a seguinte: o Corinthians espera uma resposta do Dorival. Hoje eu duvido muito. Eu falei na hora do almoço, hein? Eu falei na hora do almoço, no programa do meio-dia, que eu falei, não é uma informação, é um discernimento. Eu falei que hoje dificilmente ia ser anunciado, tá? O dia já está quase caminhando para o final. Até agora nada. Beleza? Até agora nada, tá? Então, o Dorival Júnior tem que dar resposta para o Corinthians ainda. Então, essa é a situação hoje, né, do Corinthians. O Corinthians está atirando para os 3 nomes, que o Dorival é o favorito, tá? O Corinthians consultou o Tite? Sim. O Corinthians consultou o Luiz Castro? Sim. O Corinthians tem negociação avançada com o Dorival? Sim. Quem é a prioridade? Dorival. Agora tem uma coisa, hein? Dorival é prioridade. Mas o Tite, o Dorival era o técnico da seleção agora. O Tite disputou 2 Copas do Mundo com a seleção e é o maior treinador da história do Corinthians. Se o Tite chegar e falar assim, não vou parar, nada, vamos aí assinar essa parada, acabou, amigo. Acabou, nós temos que falar as possibilidades aqui. Olha só, tem uma informação aqui para passar para vocês, importante. O Corinthians negocia hoje com os 3 técnicos e fez proposta para os 3, Luiz Castro, Tite e Dorival. O mais propenso a aceitar é o Dorival, mas nada está definido. Abre aspas, tá? Para fontes importantes. Então, temos um avanço. A proposta não foi só para o Dorival. Tem proposta na mesa para Tite e Luiz Castro. Só que o que mais deu bola para o Corinthians
foi o Dorival. Então, olha só, Corinthians fez proposta para Castro, Tite e Dorival. O mais propenso a aceitar é o Dorival, tá até assim, é o Dorival mesmo, mas nada definido, tá? Nada definido. Não tem ordem. Eu perguntei assim, é pela ordem? Não tem ordem. Uns preferem o Castro, outros o Tite, e assim vai. E outros o Dorival, tá? De acordo com Samir Carvalho, o Corinthians ainda espera uma resposta de Dorival, mas abriu conversa com outros nomes, incluindo Tite e Luiz Castro. A diretoria quer resolver a situação até o fim da semana. O plano A é Dorival, mas Tite e Luiz Castro estão sendo observados. O Corinthians não quer ficar sem alternativas, disse o Samir. Fiel, se o Dorival não vier, Tite é ídolo, mas aceitaria voltar agora? E o Luiz Castro, será que conhece o peso da camisa do Timão? Bora debater nos comentários e no próximo vídeo eu trago mais detalhes sobre as exigências para esse novo técnico, além de como que o Corinthians pretende bancar essa troca do comando. Então é isso, fiel, Dorival ainda em negociação, Tite e Luiz Castro na jogada, o Corinthians precisa decidir logo o novo comandante. E se curtiu o vídeo, deixa o like, aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão. Tamo junto, fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!